Eu gosto muito dessa provocação, dessa frase do que é real para você, porque eu passei a minha infância ouvindo meu pai falando assim, mas isso é a realidade. Quando eu falava que eu, enfim, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, que queria coisas além, né, na vida. E meu pai sempre falando, não, mas essa é a realidade, a nossa realidade é essa. E eu ficava com isso na cabeça, eu falava, cara, mas peraí, será que só existe uma realidade? Será que a realidade é igual para todo mundo? Até onde que isso vai? Mas eu era muito pequena, né, para conseguir elaborar essa questão. É, a gente vai falar muito sobre esse despertar da consciência e sobre a realidade que a gente enxerga, porque a nossa vida, ela se molda a partir do que a gente acredita. A gente começa a viver aquilo que acredita, de acordo com as nossas crenças, de acordo com o paradigma que a gente está. E até a gente descobrir isso leva um tempo. Depois que a gente descobre, a gente tem que aprender como calibrar também, para encontrar formas de mudar aquilo que está sendo real. Então, quando a gente fala do que é real para você, é principalmente num questionamento para te instigar a mudar o que não está sendo legal, a mudar as coisas que você gostaria de transformar, de transmutar aí dentro da tua realidade. E quando a gente fala de transmutação, deixando de uma forma bem simples, a transmutação é você basicamente pegar uma energia e mudar a forma que aquela energia tem. Então, se ela está sendo negativa, a gente transmuta para que ela não tenha mais impacto. A gente muda, a gente transforma ela, dá uma outra forma para ela. E não necessariamente precisa ir para um lugar de total realização, mas sim de não te incomodar mais. Para que daí depois um próximo passo seja aquele ajuste, aquela calibragem para que te seja benéfico. Então, a gente vai começar hoje sobre o que a gente está aberta, sobre a porta que a gente bate. Será que ela abre? Será que está abrindo aquela porta que você está batendo aí no teu dia a dia? Então, a gente vai começar a falar sobre isso com o Neville Goddard de manhãzinha. Né? E depois de um tempo, e que isso aqui dá material para milhões de anos, né? Sim, com certeza. Mas Eu a gente não vai ficar só nesse livro. encontro uma outra camada depois que eu leio de novo. É sempre assim. E a gente vai também mudando conforme a gente sentir os temas, os livros, trazendo sempre um despertar de consciência de manhãzinha, um questionamento para que o dia já comece diferente e a vida comece a tomar um caminho diferente também. E nada melhor do que começar o dia assim, né? Porque daí isso vai dar o tom do restante do nosso dia, né? Quando a gente começa cedinho, assim, já voltando para dentro, entendendo a nossa potência, né? O tamanho da nossa potência. Isso é muito vivo dentro desse estudo que a gente vai fazer nesses próximos dias. É um convite muito grande, é um chamado muito grande para que a gente olhe para esse poder nosso, que a gente esquece no dia a dia, no automático do dia a dia. E eu já quero começar aqui com um trechinho do livro que a gente vai ler hoje, que é a página 33. E o que mais de cara já me chama a atenção aqui e já gera uma provocação muito grande é que o desejo que nasce na gente por alguma coisa, aquele sonho, aquela vontade que a gente tem de realizar, de ter alguma coisa na vida, é, muitas vezes fica dentro da gente num lugar de mas será que é certo desejar isso? Será que é certo ter esse sonho? Será que não é melhor deixar pra lá? Será que não é muito grande? Será que é do ego? Será que é algo que Deus quer pra mim? Pode sentir, eu quero que vocês sintam aí isso que a gente tá fazendo, as coisas que a gente vai falar aqui. Porque muitas vezes isso é uma sensação muito escondidinha de que eu não coloco tanta fé assim, eu não me dedico tanto assim a realizar determinado desejo, a me preparar para receber esse desejo, porque eu tenho um pequeno receio de que será que é ele, que é meu mesmo? Será que é para mim mesmo?
Então, quando ele começa falando aqui, eis que estou à porta e bato, olha que interessante a visão que o Neville Goddard traz daquele versículo da Bíblia, né, que é bem famoso, que é eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, jantarei com ele e ele comigo. Ele quis dizer aqui, ele traz uma interpretação metafísica da Bíblia nesse sentido de que quem bate a nossa porta é o desejo. Olha que interessante. O eu que bate a porta é o nosso desejo e a porta é a nossa consciência. E aí é aquela história de você escolhe abrir essa porta para esse desejo entrar. E tem uma frase que eu gosto muito que diz: não é você que tem o desejo, é o desejo que tem em você. E casa exatamente com esse versículo bíblico de se eu me abrir de alguma forma para o desejo, ele vai me ter, mas enquanto eu não me abro, É, eu não tenho. tem uma outra frase que eu gosto muito também, que ela é muito boa para a gente se perguntar de tempos em tempos, que é: se você tem um determinado sonho, um determinado desejo, significa que aquilo, se você consegue conceber esse desejo, significa que ele já está disponível para você. Mas será que você está disponível para esse desejo? Porque a gente coloca tanta condição, né? Ah, mas e se tal coisa? Ah, mas não é o momento. Ah, mas quando der, quando acontecer tal coisa, aí sim eu vou atrás desse sonho, enfim. A gente coloca tantas condições e o desejo, ele apenas é. Ele apenas quer ser através da gente, né? E é por isso até que ele coloca aqui, ó. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Olha que lindo isso, gente. O desejo, quando ele vem no nosso coração, ele só quer se expressar. A gente tem que pegar, né? E assumir ele, decidir, fazer. Mas muitas vezes eu percebo que aí em 5, já vai fazer 6 anos na terapia, as pessoas têm uma síndrome de impostor, síndrome de vira-lata. A do impostor, elas não se sentem dignas, né? Se sentem inferiores, como se de alguma forma elas não merecessem, porque elas não têm tal mérito. Ah, eu não tenho ainda a autoridade para fazer isso aqui. Ah, eu não tenho ainda a qualificação para fazer isso aqui. Então, elas sempre acham que não são capazes o suficiente. E a do vira-lata também é quase muito junto. A pessoa começa a achar que ela não é boa o suficiente para aquilo porque ela é pequenininha, porque os outros são melhores e maiores. Então, essas sensações e expressões do que a pessoa sente sobre ela limitam muito de assumir o desejo. As pessoas colocam os desejos no inconsciente. Aquele quartinho lá da bagunça dentro delas, dentro da mente, e escondem lá. E de repente começam a sonhar com aquilo. Por quê? Porque estão escondendo de si mesmas, mas aquele desejo ele quer nascer, ele quer existir. E por mais que a pessoa reprima, mais ele tenta se manifestar. É o que acontece, por exemplo, quando as pessoas chegam e dizem: ah, eu tô tendo muito pesadelo com relacionamentos. Mas a pessoa tem ali um desejo de ter um relacionamento amoroso, afetivo, íntimo, né? E não leva isso pra vida, não procura, fica reprimindo, fica escondendo. Acontece com quem tem desejo de subir de cargo, começa a ter pesadelos com a profissão. Porque ela não assume o desejo, ela fica escondendo o que tem para não bancar por N inseguranças que tem dentro dela. E você falou uma coisa interessante, né? Essa, por não bancar, por não querer bancar. Porque, de fato, o desejo, ele por si só, ele é inteligente. O nosso sonho, aquele ímpeto que vem pra gente, ele já tem em si uma inteligência para se expressar. Só que a gente precisa fazer a nossa parte aqui na matéria para que ele aterrize aqui, né? Se materialize aqui.
E às vezes um desejo demanda assim uma maior responsabilidade, uma maior expansão da consciência. Lembra que a consciência é que é a porta que abre, que se abre para esse desejo entrar? Por isso que o despertar da consciência, a expansão da consciência é uma convocação geral. Nesse momento, isso, a gente falou isso na live de ontem, né? Nesse momento isso se amplifica ainda mais, se potencializa ainda mais. A gente, né, percebe quem é mais sensível, quem é terapeuta também, já sente como que o campo está sutil, o quanto que as coisas elas estão se materializando mais rápido, né? Aquele famoso pensou, criou, ele tá sim mais acelerado por, por conta de tanta sutilização no campo, né? A massa crítica de pessoas despertas estão aumentando, isso vai sofisticando o campo. Então, aqui nesse momento, é preciso assumir sim uma responsabilidade pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente com relação ao nosso desejo, né? Então, essa convocação de caramba, você tem que. A gente tem que se ligar e estar presente para o que a gente tem pensado, para a qualidade dos nossos pensamentos, principalmente com relação aos nossos desejos. O universo ele usa de linguagem justificativa, então quanto mais a gente acredita que é difícil a realização, a conquista daquilo, a materialização daquilo, óbvio que vai ficando sim mais difícil. A gente vai fazendo de tudo para que aquilo fique difícil. E aí vai entrar os níveis de autossabotagem, aqueles momentos em que de contraste, onde a gente, entre aspas, entre muitas aspas, é provado para que a gente consiga dar ainda mais clareza para nossa mente do que a gente quer e do que a gente não quer. Então, todo esse trabalho de consciência, mais do que para tudo, ele é importante, mas também aqui para o nosso tema de hoje, dessa realização na matéria, de desejos nossos. Não é vaidade querer realizar um desejo na matéria. Muito pelo contrário. Eu até anotei aqui, cara, que para mim, a sensação que eu tenho quando eu leio esse trecho aqui do livro é que o desejo ele é tão espiritual quanto a nossa meditação, a nossa conexão, a nossa sei lá o quê. O desejo ele é espiritual. Até anotei, ó, ele quer se expressar. E isso é a espiritualidade em si, porque olha só, espiritualidade não parece um verbo, não parece uma coisa acontecendo, uma coisa em movimento. É exatamente isso que o desejo quer, se expressar, né, por meio da gente. E tem um outro trecho aqui do livro que diz que a porta é a nossa consciência e abrir essa porta é tornar-se um só com aquele que está batendo. Ou seja, se sentir um só, entrar em fase com esse desejo, sentindo-se ser a coisa desejada. Olha que lindo isso. Você já assumir esse desejo como sendo de fato algo que já é. Você já é um só com aquilo. E nós somos um desejo. Quando a gente existe, é a manifestação física de um aglomeramento de partículas de energia, né, condensadas a partir de uma ideia, de um todo, de um criador, seja qual que vocês acreditem aí, o nome que vocês derem. Essa energia divina que criou-nos, ela nos criou imagem e semelhança, só que não é imagem e semelhança corpinho físico aqui, não é algum ser que está lá sentado numa nuvenzinha no céu, julgando com um caderninho e com uma imagem física semelhante. Quando se trata de imagem e semelhança, é muito mais sobre energia, sobre isso, não aglomerado de partículas. Inclusive, ele questiona muito aqui e traz essa visão metafísica de cada parte da Bíblia. E eu gosto muito também de acrescentar a essas visões as cartas de Cristo, em que Cristo relata que sentiu Deus, enxergou Deus, mas Deus é uma energia, não necessariamente um aglomerado físico aqui de partículas condensadas. E essa energia potente, ela nos cria imagem e semelhança em relação à energia, em relação ao potencial, em relação a gente poder também ser deusinhos, criam a realidade que querem viver.
Então, se você hoje vive questões que não são tão legais, isso foi você que criou, porque você é um deusinho, você é esse criador dessa energia. Então, é muito para esse lado que a gente vai convergir nas nossas conversas, nos nossos diálogos, trazendo clareza, consciência sobre esses aspectos, trazendo luz para isso que ninguém está falando. E que é tão importante, tão crucial, trazer esse controle sobre a nossa realidade, assumir esse controle. Então, é muito, 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 muito uma convocação, tanto para despertar da consciência, quanto para agir de fato no nosso dia a dia, para começarmos a fazer diferença no mundo, para começarmos a ser alguém que não só consome o mundo, mas que ajuda ele a se estruturar, que ajuda ele a evoluir. Sim. E esses não é à toa que a gente tem sentido já esse chamado há tanto tempo de falar sobre isso. A gente ontem teve aquela live onde a gente falou bastante desse momento em que a gente está vivendo. A gente teve várias ondas, né, de grandes despertares da consciência. Muitas pessoas que antes viviam num automático, hoje já fazem aniversário aí de despertar. Saíram lá atrás, né, saíram daquela manada, entenderam que tinha algo além na vida e que hoje começam a sentir um chamado maior para ir além daquilo que ela já vinha caminhando. E com certeza a gente está passando agora por um momento de uma nova convocação de outras pessoas que ainda estavam adormecidas e que precisam agora entender e acordarem para aquilo que elas são de verdade. E é claro que isso tem um impacto quando, a partir do momento em que uma pessoa acende a luzinha interna e fala assim: caramba, olha só tudo isso que eu sou. É claro que isso transborda para todo mundo que está à volta. É claro que isso aumenta ainda mais o coeficiente de luz do planeta e ajuda com que a gente faça essa travessia que muitos que estão quem está ouvindo essa live agora, quem vai ouvir depois, provavelmente já teve contato com esses temas, né? De transição planetária, de revolução, de tanta coisa que a gente está vivenciando, experienciando, né? Cada ano que passa é eita atrás de eita que a gente vivencia. E daqui para frente as coisas vão acelerar e potencializar ainda mais. E aí é que está a grande chave. O quanto mais estivermos despertos mesmo para quem nós somos, isso tudo que você está falando, mas dessa consciência de que nós somos um com Deus e, portanto, o ferramental que ele tem a gente também consegue acessar. Quanto mais a gente ir para esse lugar de consciência, mais presente a gente fica para a qualidade dos pensamentos e menos situações desafiadoras a gente cria para gente na nossa realidade. E quanto mais a gente estiver presente para tudo isso, menos a gente fecha a porta para aquilo que é nosso. E tem uma. Vou até trazer um dado que eu me lembrei agora. Tem uma médica que ela até lançou um livro famoso. Agora eu não lembro exatamente o nome, mas tem a ver com o dia da morte, assim, uma coisa nesse sentido. Ela é uma médica especialista em cuidados paliativos, ou seja, ela acompanha pacientes em estado terminal. E ela fez um estudo onde ela constatou que as pessoas em seu leito de morte, ela tem dois grandes arrependimentos. Um é não ter falado, gente, até surgiram balões aqui. Um é ela não ter, é a pessoa não ter falado, não ter expressado os seus sentimentos com as pessoas, não ter falado o quanto que ama família, enfim. Esse é um dos arrependimentos. E o outro grande arrependimento é de não ter vivido aquilo que ele achava que veio fazer. O famoso propósito, a famosa missão de vida. São pessoas que em seu leito de morte falaram: cara, eu vivi uma vida inteira, a vida de alguém, o sonho de alguém, não construí, não fiz, não combati o meu bom combate aqui no sentido de não me realizei em obra aqui na Terra. Não fiz o que deveria ser feito, não cumpri a minha missão. Você imagina você atravessar uma vida inteira e no seu leito de morte constatar que você não viveu a vida que você veio viver. Eu não sei você, mas assim, eu acho que isso é uma das coisas que deve ser uma dor muito grande. Uma É a... frustração, é como se você tivesse
Na escola da vida, repetida de ano. Exatamente. Foi uma vida inteira que você não desperdiçou, né? Também não vamos olhar para. Não é tão extremo assim, é porque muitas coisas acontecem na vida que são passíveis de gratidão, né? Mas esse, esse chamado, essa missão que a gente sabe que todos nós temos quando a gente vem para cá, por mais que a gente tenha, algumas pessoas tentem lutar contra essa ideia de que a gente tem uma missão, de que a gente tem sim um tema específico a realizar aqui na Terra, nós temos. É, tudo. E por que eu tô falando disso, né? Porque isso passa muito por dentro dessa questão dos desejos. Eles não brotam do nada ao acaso. Eles sempre têm a ver, eles são sempre relacionados com algo maior que a sua alma quer fazer aqui, quer experimentar aqui. Às vezes, o propósito de uma pessoa é prosperar, é ser muito rica. E ela passa uma vida inteira tendo um contraste de vivendo numa escassez, tendo problema para pagar a conta no dia a dia. E lá dentro ela sabe que tem algo mais. E ela sempre desejou a riqueza, sempre desejou a prosperidade. Só que a gente é criado de uma forma a rechaçar esse tipo de coisa. Principalmente relacionada à prosperidade, né? Acreditar que não é possível, que é difícil, que só dá se ganhar na loteria, ou se casar com uma pessoa rica, ou se nasceu herdeiro. É, e às vezes até que assim, é muita vaidade. Como assim pensar que o meu propósito é ser rica? Como assim pensar que o meu propósito é a prosperidade? Né? Num primeiro momento, muitas pessoas fecham a porta para esse desejo. Uhum. Até se julgam por desejar, né? Como se elas fossem ruins, mas por ter esse desejo de prosperar. Quem Mesmo sou eu para querer? é, Isso é errado. uhum, Egoísta. egoísmo, com certeza, isso daí é campeão, né? Acho que se achar egoísta por isso. Mesma coisa é um relacionamento, né? Um relacionamento dos sonhos, daquele relacionamento perfeito de conto de fadas, que, claro, vai ter os seus desafios no dia a dia, mas eu digo em termos gerais, quem é que não sonha em ter um relacionamento completo? E isso às vezes é um desejo, e às vezes isso é um propósito, é uma missão da pessoa aqui na Terra viver esse relacionamento e ser testemunha para as outras pessoas, inspirar outras pessoas a terem um relacionamento assim também. E muita gente acha que isso, não existe. Hoje em dia, do jeito que o mundo tá, impossível ter um relacionamento incrível nessa altura do campeonato. Só que lá dentro tá esse desejo falando para ela, sim, é possível. Abre a porta, trabalha a consciência, expande a consciência, eleva a consciência. Olha aqui para a gente encerrar, inclusive, essa parte do livro, ele fala: elevar a consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar esse desejo à sua expressão. Me chama muita atenção essa coisa de elevar a consciência para a naturalidade daquilo que a gente sente como desejo. Porque tem que ser algo natural pra gente, senão a gente afasta o desejo. Precisa ser leve também, não só natural. Porque senão começa a ficar pesado. E a gente começa a agrupar coisas externas, achando que também faz parte daquele combo. E aí a mochila fica pesada. E muitas vezes o desejo, ele é podado pela sensação de que se a pessoa for realizar, ele vai ter que carregar nas costas outros. E aí ela se poda e não vai para frente. Ou vai devagar, com dificuldade, porque tá tentando levar mais gente junto. Então tem todos esses segredinhos aqui que eu abro a porta, deixo o desejo entrar, mas aí o que tá junto dele? Uhum. Quem mais tá ali? Quais mochilinhas eu vou ter que assumir se eu pegar essa responsabilidade de me tornar, por exemplo, abundante, próspero? Então, Uhum. por trás do inconsciente sempre comunica muito, né? E nada como uma bela de uma análise de consciência mesmo para ver o que está acontecendo aqui que não está me deixando abrir a porta para o meu desejo e assumir que ele existe. O porquê. O que eu ganho de forma inconsciente por não estar fazendo o que eu gostaria de fazer. É. O que eu perco se eu fizer o que eu gostaria de fazer. Esses pequenos questionamentos trazem muita clareza
e uma resposta que soluciona em si o problema. Que a gente aplica a lei de Catherine. Quando você tem total clareza do problema, total mesmo, você olha para o problema e automaticamente já resolve metade dele. Uhum. Muitas vezes as pessoas não estão assumindo o desejo, mas ter clareza do porquê que não estão assumindo já resolve metade dele e já faz você abrir a porta, olhar para ele e deixar pelo menos metade dele entrar. E não se sabotar depois de deixar entrar, porque ainda tem isso também, né? Se você não tiver muito presente para isso tudo que você está falando em termos de inconsciente, se você não desarmar esses gatilhos antes desse desejo entrar, as chances da gente se sabotar são muito grandes e de fazer o impossível para se livrar daquele desejo. A gente vê isso acontecer muitas vezes, né? As pessoas que conquistam cargo, que ganham na Mega Sena e se livram do valor que ganhou por alguma forma. Pessoa que faz bariátrica, engorda de novo. Pessoa que encontra um bom relacionamento, ela vai lá e trai. Pequenas formas de sabotagem em várias áreas. E aí, aqui, se a gente tivesse mais tempo, a gente conseguiria abrir uma outra aba, que é essa questão da imagem e semelhança de Deus. Se a gente traz esse conceito e faz uma análise metafísica desse conceito, a gente vai chegar naquilo que hoje a gente vê muito falando por aí, que é no trabalhar da autoimagem, para que a gente consiga dar conta de sustentar um grande desejo realizado. Porque, como você trouxe esse exemplo da cirurgia bariátrica, uma pessoa não se enxergou magra ainda. Então, ela faz a bariátrica, ela volta a ganhar aquele peso, porque essa é a imagem que ela tem dela mesma. É com que ela se identifica, essa é a identidade dela. Agora, se você trabalha essa visão sobre você e você pode nem precisar passar pela bariátrica, você já vai resolver antes a questão. Então a gente volta novamente para o inconsciente, a gente volta novamente para a consciência e trazendo, talvez deixando essa reflexão no ar aí para que a gente vá além desse conceito de imagem e semelhança de Deus. E que a gente consiga, de repente, extrair uma potência disso e trazer para nossa vida, sabe? Sim, a gente dá conta de qualquer desejo. Ah, mas meu desejo é ser presidente do país. Tá tudo certo. Tudo bem. Você dá conta em termos de autoimagem, em termos de acreditar que você pode se tornar um com esse desejo e tudo isso aqui que a gente falou, então tá tudo certo. Ah, e uma outra coisa muito importante, Mike, a gente não pode deixar de fora aqui pra gente encerrar, eu acho, né? A questão de julgar, né? O tamanho do desejo. Achar que é muito grande, porque quando a gente deixa muito grande, a gente distancia, literalmente. É como se não fôssemos dignos, não fôssemos suficiente para esse desejo. E aí, quando você dá essa grandeza para ele, ele fica tão difícil, energeticamente falando, que você não começa a agir. Inconscientemente você se trava, se sabota e não começa a agir para que ele aconteça, por justamente achar que é grande demais, é poderoso demais. E aí vem uma série de medos inconscientes, uma série de inseguranças que vão fazendo com que você não chegue, não caminhe para perto, não vá subindo cada dia um degrau e colocando um tijolinho ali no teu nessa construção para fazer com que ele aconteça. Então, o julgar as coisas como grande demais afasta a gente de encontrar elas e de pegar elas pra gente mesmo. Então, essa é uma porta que a gente tem que sempre estar vigiando. Eu tô julgando alguém que já conseguiu isso aqui? Se eu tô julgando, eu não me permito mais receber daquela pessoa, daquela energia, daquela fonte. Consequentemente, eu me afasto também de realizar aquilo que eu desejo por julgar o outro que tem. Exatamente. O julgamento ele vai sempre ser uma barreira, sempre ser um filtro de entrada ali para a realização dos nossos desejos. O papo tá bem bom, mas a gente já tá aí dando o nosso horário. E se deixar, a gente Sim. vai até de noite. Mas como a gente tem aí os outros dias da semana, a gente está te convocando aqui a estar todos os dias, de segunda a sexta, 7h21, tomando esse café com consciência, entendendo o que é real para você e entendendo como assumir esse teu papel, esse teu chamado
para esse propósito maior. Nós estamos aqui convocando os despertos e quem quer ser desperto também. Despertando a consciência, trazendo muito respaldo, não só metafísico, não só energético, mas também científico. E nesse caminho juntos, espero vocês aqui todos os dias, 7h21, nesse horário bem simbólico, para trazer para a gente muita autorresponsabilidade e esse assumir os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas decisões para conseguir fazer com que a nossa realidade mude. Até porque o que é real para você pode mudar. É exatamente isso. O que que é real para você? Fica com essa reflexão aí, a gente vai caminhar durante todos esses dias juntos alcançando novos níveis de despertar de consciência, que vai desaguar num retiro no dia 23 de novembro. A gente vai trazer mais informações em breve sobre esse retiro, mas é onde a gente vai entrar ainda mais fundo, mergulhar ainda mais fundo nesses assuntos. Mas por hoje fica aqui essa provocação para que a gente desperte ainda mais camadas da nossa consciência e abra a porta para os nossos desejos. Mas, Itia, muito obrigada pela sua companhia nesse canal. Obrigada a quem está aqui ao vivo, quem está assistindo depois. Um beijo para vocês e excelente dia. Um beijo, fiquem bem, com muita consciência, que o dia de vocês seja uma manifestação consciente e nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, tchau.